Olá, vou falar sobre a construção de um processador de 8 bits utilizando a linguagem Verilog. O design ele é focado em dois componentes principais que se interligam para o funcionamento do processador. O caminho de dados é o primeiro, responsável pelo fluxo e processamento dos dados, e o segundo é a unidade de controle, que atua como cérebro do sistema. Eu vou explicar cada módulo do sistema de forma separada. Primeiro, o contador de programa. Ele é responsável por gerenciar o fluxo de execução das instruções. Ele funciona como um contador de 8 bits e o valor dele representa a situação atual do sistema na memória não volátil. Então, esse módulo é responsável por instanciar esse contador e também colocar um valor nele, um novo endereço diretamente ou incrementá-lo de um em um na memória. O segundo, o banco de registradores. O banco de registradores ele é a memória de acesso rápido. Ele instancia dois registradores, o A e o B, e os valores desses registradores são utilizados como operadores para a unidade lógica aritmética, a ULA, que eu vou explicar. E aqui nesse módulo é onde os registradores são instanciados e os valores deles também são modificados. O próximo, a ULA. A ULA ela é responsável por executar todos os cálculos e operações lógicas. Ela é de lógica sequencial. Aqui tem as operações básicas que ela executa, instanciadas como parâmetros. E a lógica dela, lógica de execução dela, é uma sequência de blocos condicionais que checam o opcode e aí checam qual deles representa a operação específica e executa ela, fazendo essa checagem. Outro módulo é a memória de programa. Como eu tinha falado, um contador de programa ele lê os dados da memória não volátil. Essa memória não volátil é a memória de programa. Ela é definida por esse módulo aqui e ela faz a leitura de um arquivo que vai representar a memória do nosso sistema. Foi como a gente definiu. E é nesse arquivo que estão contidas as instruções sequenciais que vão ser executadas para testar o processador. A segunda memória é a memória de dados. Essa é a memória de dados volátil, a nossa RAM. Ela é responsável por armazenar dados temporários para as instruções de load e store. Como a palavra do sistema ela tem 8 bits, foram instanciados 256 endereços para essa memória, cada endereço contendo 8 bits, para representar o conjunto total de endereços. E tem outro módulo. A unidade de controle ela é o cérebro combinacional do processador. Ela traduz uma instrução em um conjunto de sinais de controle que comandam todos os módulos do caminho de dados. Isso é feito por meio de blocos combinacionais. Aqui primeiramente são instanciados os parâmetros, que representam cada instrução específica, cada opcode das instruções. Aqui o que representa cada instrução definida e aqui os comandos relacionados à ULA. Da mesma forma que da ULA também é feito um conjunto de blocos sequenciais condicionais para checar o opcode e definir qual vai ser os valores dos sinais de controle para comandar o processador. E o último módulo, o módulo processador, é um módulo que une todos os outros módulos. Ele é o top level do sistema. E ao compilar isso, primeiramente aqui no processador, para mostrar se são executados todos os módulos. Testinho. E aí ao compilar esse projeto, é retornado esse RTL aqui com todos os módulos, todos eles conectados. Não foram feitas simulações no Model Sim, porque não foi possível utilizar no computador, mas o sistema é executado com os dados do arquivo utilizado na memória não volátil, que foi o arquivo programa main. Utilizando esse arquivo e utilizando o software Verilog foi possível debugar os valores e confirmar que o sistema está funcionando. E foi isso a implementação. Obrigado.